For most people, it's intriguing. It's beautiful, fascinating. For us, it's a question. A question that demands an answer. What lies within every cell, every bit of life? At IMM, we devote our lives to chasing this question. We are a leading institution in basic, clinical, and translational biomedical research. Our goal is simple: to pave the way for groundbreaking discoveries in health sciences. We do it by being pioneers in areas such as immunology and infection, oncology, cell biology, and neuroscience. We are driven by curiosity, passion, and a desire to achieve new breakthroughs in biomedicine. Because ultimately, our discoveries can improve people's lives all around the world. As much as answers, we seek questions. They are the motor that drives our journey. As we dig deeper, we find even more to question, even more to answer. That is the force that binds us together. Each and every one of us. As interconnected as the molecules, cells, and organisms we study. We are problem solvers, explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle. Because a question is the beginning of a wonderful journey. IMM, Chasing Questions. Infelizmente, nós os mamíferos temos uma baixa capacidade de recuperar após uma lesão da medula espinhal e no limite podemos ficar tetraplégicos. As razões são variadas, mas destaco uma: a formação de uma cicatriz complexa e densa que cria um ambiente celular inibitório da regeneração. Agora, o que é absolutamente extraordinário é saber que existem no nosso planeta animais que o conseguem fazer e um deles é o peixe-zebra. O segredo parece estar no facto deste pequeno peixe não formar uma cicatriz inibitória e, ao contrário, conseguir criar um ambiente altamente favorável do processo regenerativo. A nossa ambição no Instituto de Medicina Molecular é estudar o que é que o ambiente celular da medula espinhal de um peixe-zebra tem de tão especial e depois usar este conhecimento para modular o ambiente dos mamíferos e fazer com que estes voltem a andar. A tetraplegia, como sabem, pode ter uma causa muito frequente, que muitas vezes se fala, que são os acidentes, provocam vários tipos de acidentes que provocam lesão na medula espinal, que foi o caso do Salvador. Na conversa de hoje nós não vamos certamente aumentar o conhecimento científico ou melhorar, mas vamos certamente melhorar o conhecimento e a informação dos que não são do ofício, dos outros. E é isso que é uma dos interesses essenciais destas reuniões, é porque não se trata de esclarecer o doente só, ou o profissional. Trata-se de esclarecer o vizinho, o familiar, o cuidador, as pessoas do outro lado, quem não é, quem está doente, quem não está doente, é todas as pessoas que é necessário esclarecer, incluindo o filantropo, o político, o académico, etc., mesmo que não sejam deste ramo. Ao lado das perguntas mais técnicas, ou mais científicas, ou mais médicas, é que nós vamos fazer perguntas e responder, há também as perguntas de caráter social, por exemplo, o que fazem os serviços públicos, as acessibilidades públicas, o Serviço Nacional de Saúde, o Ministério das Finanças, todos os serviços que têm influências nas consequências, nas causas, etc. Eu termino já aqui. Vou dar a palavra ao António Francisco,
e que nos vai falar 10, 15 minutos, à sua vontade, com a sua organização. Isto não é uma entrevista, e vai-nos dizer o que é a doença, se há mais homens ou mais mulheres, se há mais jovens ou mais adultos, em que é que se manifesta, como é que se manifesta, como é que se relaciona com o médico. Tudo isso tem total liberdade. António Francisco. Desde já, obrigado pela iniciativa. E pronto, eu falarei como médico, mas não falarei só em termos médicos. Falarei partindo do princípio que parte da nossa audiência não tem conhecimentos médicos vastos. A primeira coisa que eu gostava de chamar a atenção é o que quer que seja que a nossa audiência esteja a pensar ou a sentir neste preciso instante, isso está a acontecer no cérebro. E aqueles que estão aqui sentados, pelo menos, as cadeiras são confortáveis, com certeza, mas se não forem confortáveis e quiserem mexer uma perna ou cruzar ou tentar desviar um bocadinho da pessoa da frente, o vosso cérebro vai ter que perceber o que é que está a acontecer, que é incómodo para vós, e vai ter que dar a ordem para o corpo executar. Quando o corpo humano foi criado, isto não terá a ver com teorias criacionistas, mas quando nós fomos concebidos do ponto de vista arquitetural biológico, não havia tecnologia Wi-Fi, não havia tecnologia wireless. E, portanto, o cérebro, para comandar os membros, tem que ter uns fios elétricos que vão desde o cérebro até à extremidade dos membros para os controlar. E estes fios elétricos, que são, na realidade, funcionam com corrente elétrica, só que não são de cobre, são coisas biológicas, nós aí chamamos nervos. O cérebro é uma grande concentração de nervos e que dá ordem a nervos, mas depois essa ordem que o cérebro quer dar à periferia fica muito concentrada logo à saída do cérebro numa estrutura que nós chamamos medula. Essa medula percorre o nosso corpo desde a cabeça até à região mais inferior das costas, e é preciso ver que no nosso organismo as estruturas mais nobres estão protegidas por uma carapaça resistente. No caso do cérebro é o osso do crânio, no caso da medula está protegida pelas vértebras, pela coluna vertebral. Chama-se medula espinhal porque é o miolo, digamos em si, da espinha da coluna. O facto da medula estar protegida por esta carapaça para oferecer algum grau de resistência tem, por outro lado, um outro inconveniente, que é se acontecer alguma coisa ao invólucro em que a medula está, se acontecer alguma coisa à coluna, e é isso que estas imagens procuram retratar, a medula, mesmo que não tenha sido atingida por nenhum traumatismo, pode sofrer se a coluna ficar torta, pode ficar encarcerada dentro daquilo que era suposto protegê-la. Dito isto, como o cérebro, para comandar e sentir o que se passa à volta, tem que enviar os sinais através dos tais nervos e da medula, se houver algum problema com a medula, as manifestações vão ser dificuldade de sentir o que se passa à nossa volta, através das mãos, dos pés, do resto do corpo, e dificuldade em dar ordens ao resto do corpo. As lesões da medula podem ser completas, ou seja, não consigo sentir nem mexer nada abaixo do nível da lesão, ou podem ser incompletas, eu consigo mexer qualquer coisa e sentir qualquer coisa abaixo do nível da lesão, mas muitas vezes não é o suficiente para eu funcionar como funcionava antes. Do ponto de vista do diagnóstico de uma situação destas, e atendendo àquilo que perguntou, se acontece mais em novos ou em mais idosos, acontece com a medula, como em qualquer doença na medicina, que as razões de ser de uma doença, há um punhado delas para quase tudo. Razões traumáticas, houve um acidente, há uma energia aplicada a alguma parte do corpo e essa parte sofre. Há razões que não são um trauma agudo, mas chamemos-lhe um microtrauma ao longo da vida, e os nossos órgãos vão se desgastando, e, portanto, no caso das lesões medulares do jovem, normalmente existe um acidente, mas também pode haver lesões medulares no idoso, em que um pequeno acidente, mas numa coluna que está muito desgastada ao longo da vida, acaba por provocar o mesmo fenómeno da lesão medular. E depois há outras causas, como sejam infecciosas, tumores. Do ponto de vista prático, aquilo que chama mais a atenção depois da sociedade é o jovem que tem um acidente e que depois fica com dificuldade em se mexer. O diagnóstico, às vezes, é feito pelo próprio. O próprio, depois de determinado acontecimento, chega à conclusão que não consegue mexer ou sentir as pernas ou as mãos, o que seja, não se consegue levantar, por exemplo, depois de um acidente. Portanto, o próprio tem a percepção de que há qualquer coisa de errado. Mesmo quem não é médico, ao encontrar uma situação destas de curso de um acidente, consegue perceber, se a pessoa não apresenta movimentos, que pode haver uma lesão medular. E isto é importante mesmo para quem não é médico. Porquê? Porque se alguém presenciar ou for o primeiro respondedor a um acidente e de se deparar com alguém que, apesar de acordado, não consiga mexer os membros, é preciso ter muita atenção com o deslocar essa pessoa dali. Porque se a deslocação não for bem feita, pode agravar o tal problema da medula. Se o doente chega já com estas dificuldades da lesão da medula ao médico, o diagnóstico passa por alguns exames, mas sobretudo dois grandes tipos. Um exame para estudar
aquilo que é o invólucro da medula, que é a coluna, e isso normalmente a TAC é um bom exame para isso, mas para estudar a medula propriamente dita, normalmente a ressonância é o exame ideal. E essa ressonância magnética vai permitir saber se há ou não há lesão medular, a extensão dessa lesão medular e, eventualmente, a existência de complicações. Eu tenho sempre chamado a atenção que o título de hoje é lesão medular, mas há aqui uma dualidade. A medula está recoberta pela coluna. E isto é importante porquê? Porque há aqui uma nuance do ponto de vista do tratamento que é o seguinte. Se o problema for apenas na coluna, e a coluna, através de uma hérnia de um disco, ou de uma fratura em que a coluna esteja deslocada, e em que o problema é na coluna, mas a medula em si está um bocadinho preservada, então, cirurgicamente, é possível tentar remover aquilo que está a comprimir a medula, tentar endireitar a coluna, se for caso disso, e há situações em que, mesmo depois de um acidente, e parecendo que não há movimento nenhum, com uma cirurgia em determinadas circunstâncias, em que a medula não esteja definitivamente lesada, é possível, tratando apenas a coluna que está à volta, conseguir haver melhorias significativas. Outros casos há em que, apesar do tratamento mais meticuloso cirúrgico, apesar de descomprimir a medula, depois de todo este tratamento, de facto, não apresenta uma recuperação de função. E aqui há uma questão importante que é o seguinte, o nosso organismo tem capacidade de cicatrizar. Se nós temos um corte na pele, o mais provável é a pele vir a cicatrizar e a manter a sua função. No caso de um osso, é possível ter uma fratura de um osso e depois, se for bem tratado, o osso cicatriza e mantém a sua função. Eu continuo a conseguir apoiar-me na perna, por exemplo. No caso da medula, a medula tenta cicatrizar, mas não consegue recuperar a sua função. Há aqui uma questão que se tem vindo a tornar cada vez mais evidente ao longo do tempo, que é a própria cicatrização da medula parece impedir que haja uma recuperação dos tais cabos elétricos, dos tais nervos, que consigam voltar a ligar o cérebro à periferia. Depois de se ter percebido que esta própria cicatrização natural podia ser impeditiva, surgiram várias estratégias para tentar resolver isto, mas, sobretudo, duas. Uma relacionada com células estaminais, que mesmo quem não está dentro das áreas da saúde será fácil de perceber isto, que é a ideia de pegar em células, digamos, de certa forma, bebés, e tentar colocá-las na lesão para que elas ultrapassem a tal cicatriz que é impeditiva ou que elas tentem voltar a fazer o que fizeram no desenvolvimento embrionário e voltar a ligar aqueles fios todos. Estas estratégias têm tido alguma dificuldade do ponto de vista da recuperação funcional dos doentes. Uma outra estratégia, que a Leonor depois falará, é olhar para a natureza, não nas nossas células, quando nós estávamos no desenvolvimento embrionário, mas olhando para outros seres na escala evolutiva em que talvez a biologia tenha arranjado uma maneira de resolver o problema e não tenhamos que ser nós a inventar, basta-nos copiar de um outro animal na escala evolutiva. A Leonor falará sobre isso. Uma outra alternativa ainda, mais moderna, tecnológica, é, então vamos esquecer a cicatriz. Se a cicatriz é impeditiva e nós não conseguimos voltar a ligar do ponto de vista elétrico o cérebro e a periferia, então vamos criar estruturas que nós consigamos controlar independentemente da cicatriz. É o exemplo dos exoesqueletos, em que eu consigo ter uma armação, equivalente a um filme antigo do Robocop, eu tenho uma armação que consegue fazer coisas por mim e o meu cérebro consegue comandar essa armação. Houve estudos feitos com a tentativa de ler os sinais cerebrais que permitem que eu mexa o meu braço e a minha perna, e isto é uma estratégia que não se pode aplicar de uma forma maciça. Isto tem que ser aplicado a um doente específico, em que a equipa de cientistas treina com aquele doente e aquele doente treina com aqueles cientistas para imaginar que está a fazer determinado gesto, ler-se à superfície os sinais cerebrais que decorrem dessa sistematização daquele gesto e depois pegar naquilo e dar uma ordem a um computador que depois, por sua vez, dá uma ordem ao exoesqueleto e que me consegue fazer andar. Outra alternativa ainda é colocar elétrodos com estimulação elétrica abaixo da cicatriz e tentar administrar diretamente a ordem nos nervos. Isto para ilustrar basicamente o seguinte. A lesão medular pode, de facto, causar um defeito completo com dificuldade do andar, mas a tecnologia e o estado da arte hoje permite, pelo menos cirurgicamente, do ponto de vista das moléculas, não há moléculas nem fármacos muito úteis, em alguns casos, permitir uma recuperação apesar da situação inicial. Quando a situação inicial se mantém ao longo do tempo, há uma estratégia mais futurista de tentar, através da cicatriz ou através de tecnologia, ultrapassar a cicatriz, mas hoje em dia, enquanto isto não chega, ainda temos outras duas grandes questões que o Salvador com certeza falará também, que é
por um lado, a fisioterapia intensiva, tentar recuperar aquilo que for possível, mas uma outra estratégia, não menos importante, e que o Salvador é um grande exemplo, que é a estratégia adaptativa. Agora que isto aconteceu e que eu tenho dificuldade em dar a volta, como eu imaginei inicialmente, como é que eu me consigo adaptar a isto? Bom, e eu se calhar parava por aqui e passávamos ao seguinte e depois voltávamos. Sim, senhor. Muito obrigado, António. Eu vou ter já uma pergunta ou duas para lhe fazer daqui a bocado, na próxima volta. Então agora vamos ouvir a Leonor Saúde, que em certo sentido é a pergunta do milhão de dólares. Porquê é que não regenera? Quase tudo regenera, porquê é que não regenera? E gostava que nos dissesse o que é que a investigação tem feito recentemente para saber porque é que não regenera. Eu não sei se vocês viram à entrada, uma mesinha à entrada da porta tem um microscópio e tem umas caixinhas de laboratório. E nessas caixinhas tem um bichinho muito pequenino, eu nunca tinha visto assim, que se chama peixe-zebra. Depois tem o peixe-zebra adulto, que é deste tamanho, é enorme. Depois tem o peixe-zebra adolescente, que é muito pequenino. Tem o peixe-zebra bebé, que praticamente não se vê. E depois tem uma larva de peixe-zebra. Ora bem, parece, segundo me explicou a Leonor, que a medula do peixe-zebra regenera. Penso que é o único caso no reino animal e que está agora muita investigação a ser feita sobre isto. Este mistério, a Leonor vai nos contar, faz favor. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Antes de responder à sua pergunta, António, eu gostava de dizer que é um prazer estar aqui nesta sessão partilhada com estes meus colegas, acho que posso dizer assim, consigo, obviamente, com o António Francisco, que já conheço há bastantes anos, e obviamente com o Salvador, que conheço recentemente, mas que eu tenho a certeza que vocês vão concordar comigo, é efetivamente uma fonte de inspiração, porque é uma pessoa forte, determinada e, por aquilo que também já ouviram o António Barreto dizer, é uma pessoa muito generosa. Criou uma associação, e ele irá falar sobre a sua associação, imagino, e, portanto, eu acho que isso é de uma generosidade imensa, por isso, obrigada, Salvador. Bom, relativamente então à sua pergunta, eu acho que ficou bastante claro da intervenção do António Francisco que uma lesão de uma medula espinhal é um problema clínico bastante complexo, difícil, complicado. E, portanto, eu acho que quando nós estamos perante um problema complexo, aquilo que nós temos que fazer é tentar entendê-lo o mais possível, o mais profundamente possível. E o problema concreto aqui é entender o que é que acontece em termos biológicos a uma medula espinhal que ficou lesionada por diversas razões que o António também já referiu. E do ponto de vista de uma bióloga como eu, bióloga do desenvolvimento e cientista, a pergunta é o que é que acontece em termos moleculares e celulares a uma medula espinhal que é lesionada e como é que nós podemos ajudá-la a reparar, a regenerar essa lesão. Eu diria que, dado que neste momento nós não temos, também como o António já referiu, nós não temos uma cura para estas lesões, nem sequer um tratamento eficaz, eu acho que isto nos está a dizer que efetivamente nós não entendemos suficientemente a biologia deste tecido. E por isso é que eu acho que a investigação é fundamental. Nós precisamos de mais investigação para perceber melhor a biologia deste tecido, porque só assim é que vamos conseguir arranjar estratégias eficazes para o seu tratamento e, eventualmente, para a sua cura. Portanto, nós, como cientistas, o que fazemos é usar modelos animais para fazer os nossos estudos. Existem diversos modelos animais. O peixe-zebra, António, não é o único animal que regenera a sua medula espinhal. Há outros animais, não só peixes, mas também anfíbios, que têm essa capacidade. E, aliás, agora há um mamífero que nós sabemos mais recentemente que parece que também consegue regenerar, parece também regenerar a sua medula espinhal. Portanto, o peixe-zebra não está sozinho, era só isso que eu queria dizer. Mas o peixe-zebra é um dos modelos e é um dos modelos que, para mim, é um modelo muito interessante porque é aquilo que eu uso no meu laboratório juntamente com modelos de ratinho. E, portanto, aquilo que nós fazemos é tentar entender e fazer perguntas como, por exemplo, porque é que
após uma lesão da medula espinhal, os vasos sanguíneos, que também são disrompidos, não se refazem de uma maneira eficaz. Porquê que depois de uma lesão da medula espinhal há a formação desta tal cicatriz que parece ser tão inibitória do processo de regeneração? Porquê que depois de uma lesão existe uma morte celular tão forte e tão prolongada no tempo, nomeadamente de células que são essenciais à função da medula espinhal, que são os neurónios, e as células que os acompanham, que são as células da glia? E depois outra questão também muito interessante é tentar perceber porque que mesmo aqueles neurónios que sobrevivem à lesão e que poderiam recrescer novamente os seus axónios, o António já falou um bocadinho também sobre isto, porque que eles não conseguem fazer isso? Essas são as questões que nós tentamos entender. E tentamos fazer isto no peixe-zebra, porque efetivamente o peixe-zebra é então um animal que consegue regenerar a medula espinhal. Depois de uma lesão, o peixe perde a sua capacidade de nadar, mas passado umas semanas ele volta a nadar, que é algo que os mamíferos como nós, humanos, não conseguimos fazer. E, portanto, nós achamos que este animal, porque tem esta capacidade extraordinária, é, no fundo, uma boa oportunidade para nós entendermos um bocadinho o que é que a natureza, como o António referiu, o que é que a natureza já conseguiu fazer, tentando sempre pensar que gostaríamos, depois de ativar estes mecanismos moleculares e celulares no mamífero, à semelhança daquilo que o peixe-zebra faz, e tentar, então, recuperar a função motora e sensitiva que fica disrompida depois de uma lesão. E nós já sabemos algumas coisas. Nós já sabemos, por exemplo, que um peixe-zebra consegue reparar toda a sua vasculatura e, portanto, os vasos sanguíneos ficam funcionais após uma lesão, coisa que o mamífero não consegue fazer. Sabemos que o peixe-zebra não forma uma cicatriz. Ele, em vez disso, forma uma espécie de umas pontes que até ajudam os axónios a crescer e atravessar a cicatriz que não existe, pronto, mas que o local de lesão, e, portanto, recuperar a função motora e sensitiva. E sabemos também que, por exemplo, o peixe-zebra, depois de uma lesão, consegue formar ou fazer novos neurónios, que é coisa que nós não conseguimos fazer. Portanto, depois de uma lesão, os neurónios, muitos deles morrem devido ao impacto da lesão, nós não conseguimos fazer novos, mas o peixe-zebra consegue. Portanto, o peixe-zebra consegue ativar mecanismos ditos de neurogênese, ok? E isso é feito à custa de células estaminais neuronais que o peixe-zebra tem dentro da sua medula espinhal. Agora, o que é muito interessante é que há vários laboratórios que apontam para a existência também de células neuronais estaminais em mamíferos, não só em ratinhos de laboratório, mas também em ratos de laboratório e mesmo em amostras humanas de pós-mortem, de biópsias, também se verifica que existem marcadores que parecem indicar que estas células estaminais neuronais também existem em mamíferos. Mas a questão é que elas não conseguem fazer novos neurónios nesse ambiente. Aquilo que acontece depois de uma lesão é que estas células são ativadas, proliferam imenso, mas não se conseguem diferenciar em neurónios. Aquilo que elas fazem são mais células da glia, ainda por cima contribuindo para uma cicatriz glial que também existe então nos mamíferos, como o António disse. Agora, o que é muito interessante é este conhecimento de que se nós tirarmos estas células estaminais neuronais do seu ambiente, da medula espinhal do mamífero, e as colocarmos in vitro, ou seja, as cultivarmos em laboratório, estas células conseguem fazer neurónios. Portanto, isto está-nos a dizer que, de facto, existe um ambiente inibitório ao processo de regeneração no mamífero que não acontece num peixe-zebra. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer no nosso laboratório, outros laboratórios estão a fazer no mundo, é tentar perceber qual é que é a natureza desse microambiente celular inibitório versus um microambiente celular promotor dos processos de regeneração. E é isso que nós estamos a fazer neste momento. E neste momento, só para terminar, posso dizer uma das áreas de investigação que nós estamos muito entusiasmados, que é um projeto que nós conseguimos financiamento há pouco tempo, destes projetos novos da FCT com a Fundação La Caixa, que nos vai permitir estudar um tipo de células especiais que eu acho que são muito promissoras, porque são as células senescentes. Estas são umas células que normalmente eram associadas a processos de envelhecimento, portanto, quanto mais velhos nós somos, mais células senescentes nós temos.
E, portanto, o processo de envelhecimento tem muitas coisas negativas, não é? Todos nós sabemos isso. E o que nós descobrimos foi que, quando há uma lesão da medula espinhal, existe a indução de células senescentes num peixe-zebra e também num mamífero, num ratinho. No entanto, a dinâmica destas células é completamente diferente. Num ratinho, estas células são induzidas e são eficientemente eliminadas da medula espinhal, provavelmente por macrófagos, por células do sistema imunitário que têm capacidade fagocitária, têm capacidade de comer outras células, digamos assim, enquanto que no ratinho isso não acontece. Estas células persistem ao longo do tempo e até aumentam em número. Então nós pensámos, será que uma das razões para o facto de um mamífero não conseguir regenerar é porque não consegue livrar-se destas células senescentes, ao contrário daquilo que acontece com o peixe-zebra? E, portanto, nós cientistas fazemos estas perguntas e depois temos que fazer o teste da nossa hipótese, não é? E, portanto, aquilo que nós fizemos foi uma experiência muito simples, foi simplesmente eliminar estas células usando uma droga, um fármaco, e perguntar, será que agora, ao eliminarmos estas células, o mamífero, neste caso um ratinho de laboratório, vai conseguir regenerar melhor, vai conseguir regenerar alguma coisa da sua medula espinhal e assim recuperar alguma função motora e sensitiva? E os nossos ensaios dizem que sim, que conseguimos recuperar alguma capacidade motora e alguma capacidade sensitiva e, portanto, agora queremos realmente perceber exatamente o que é que se está aqui a passar, o que é que são estas células, o que é que elas estão a produzir para modular o ambiente negativamente ou positivamente no caso do peixe-zebra e, portanto, é isto que nós estamos a tentar perceber, é o microambiente. O António falou daquelas estratégias de fazer transplantes de células estaminais para dentro da medula. Eu, pessoalmente, acho que isso não é uma boa estratégia, porque nós estamos a pegar em células estaminais e estamos a colocar no ambiente inibitório, a minha aposta é que não vai acontecer nada, essas células vão acabar por morrer. Portanto, nós temos que, no futuro, eventualmente, fazer este transplante de células, mas temos que combinar isso com um tratamento de modulação do ambiente para que elas consigam sobreviver e consigam formar novos neurónios. E pronto, e termina aqui. Bem, Leonor. Primeira pergunta, talvez. porquê que regenera no peixe-zebra? Segunda pergunta, porquê que não regenera no ser humano? Isto, quando souber as duas respostas, não é necessariamente que encontrar a solução, pois a solução será como adaptar ao ser humano as condições de regeneração do peixe-zebra, por exemplo. São 3 perguntas seguidas. Agora perdi-me um bocadinho, eu peço desculpa. Primeira pergunta, por que regenera no peixe-zebra? Sim. Segunda pergunta, por que não regenera no ser humano? Quando souber porque regenera num e porque não regenera no outro, a solução não está à vista, é preciso depois encontrar a solução, isto é, o modo de aplicar ao ser humano as condições favoráveis. Definitivamente. Até porque nós já sabemos muitas coisas porque é que o peixe-zebra regenera. E a verdade é que já há alguns fármacos que foram testados em animais mamíferos e também em em humanos. E a verdade é que não é só uma molécula, um fármaco que vai conseguir resolver este problema. Portanto, nós se calhar vamos ter que arranjar uma combinação de vários tipos de tratamentos, porque, de uma maneira simplista, olhando para aquilo que acontece no peixe-zebra e depois passando para os mamíferos, a relação não é completamente direta. Eu acho que nós vamos ter, porque o problema é muito mais complexo num mamífero do que num peixe-zebra, desde logo o tamanho, não é? Um peixe-zebra, como disse, tem um tamanho muito pequenino, o mamífero tem um tamanho bastante maior e um humano muito maior. Portanto, a complexidade de uma medula espinhal no humano é claramente maior do que no peixe-zebra. Agora, eu acredito que aquilo que nós possamos descobrir num peixe-zebra e num ratinho, podemos ter pistas para depois, de uma maneira combinatória, provavelmente não só com ações farmacológicas ou solares, mas até com aquilo que o António acabou de dizer, reabilitação, fisioterapia, estimulação cérebro-máquina, que é uma coisa que também há muitos grupos a trabalhar nessa área. Acho que esta combinação nos pode levar, efetivamente, a um avanço, mas não coisas individuais, eu diria. Tem que ser combinatório. E agora temos então o Salvador. Está a ver quais são as perguntas. Conte-nos a sua história. Como é que passou de uma imobilidade total ao que consegue fazer hoje? Quais são as suas reflexões sobre o modo como você trata os outros e o modo como os outros o tratam a si, com essa parafernália que é visível,
Onde é que você foi buscar tanta energia para reagir e para lutar e para combater? Conte-nos isso. Então, muito boa tarde a todos. Agradecer o convite aqui ao Instituto de Medicina Molecular também para estar aqui. Saudar também todos os membros que estão aqui na mesa e dizer que eu atualmente tenho 37 anos e o meu acidente foi quando eu tinha 16 anos, há mais de 20 anos. E desde que nasci, até no percurso também da minha adolescência, tive uma infância comum a muitos de vocês. Estudei, não tive grandes dificuldades de aprendizagem, não tive... A vida foi sempre boa comigo, tive uma família ótima que me ensinou a viajar, que me proporcionou condições de viajar, de estudar, de praticar desporto, era atleta de alta competição de equitação e também de rugby, adorava jogar futebol. E aos 16 anos, numa noite de adolescência, como que muitos de vocês também se recordarão, temos aqui uma plateia muito jovem também, lembro-me que nessa idade achava que a mim nunca me acontece nada. Os problemas só acontecem aos outros. Era assim no rugby, era assim quando andava de moto, e eu faço um exercício de memória, mas se calhar com 14, 15 anos, quando se me cruzava ou se via alguém também passar numa cadeira de rodas, acho que nem por 2 minutos pensei o que é que seria da minha vida se estivesse naquela situação, não é? Portanto, estava a leste do paraíso do que é que me tinha acontecido. E na flor da minha juventude, sem que me apercebesse, numa noite de verão, a seguir a um jantar de amigos e ter estado no início de uma noite numa discoteca, disse ao meu grupo de amigos, nós costumávamos sair em grupo, porque, como eu falei, tinha um grande grupo quando digo grande, de coesão, de rugby, e costumávamos sair todas as noites juntos, um grupo de 9, 10 pessoas, e cada um tinha a sua motinha, que também, eu na altura só andava na moto da minha irmã, que os meus pais não me autorizavam a guiar moto na estrada, portanto aquilo era dentro de um aldeamento turístico e a moto não passava dos 45 km/h. E portanto era uma coisa completamente banal para mim guiar aquela moto. O que aconteceu nessa noite foi que eu, para além de ter consumido algum álcool, que contribuiu também para a sonolência e para o cansaço, eu adormeci no guiador da moto, a fazer uma rotunda, e embati contra um placar de publicidade. Eu tenho poucas memórias do acidente, mas o que aconteceu foi que quando me deitei, mas quando me debrucei sobre o manípulo da moto e segui caminho, ao embater contra o placar da publicidade, o choque, eu acho que fez logo a lesão na medula. O que aconteceu foi que eu fiquei deitado no chão, não sei quanto tempo, e lembro-me de chegar umas pessoas e de me contarem que a única coisa que eu dizia era: estiquem-me as pernas, ajudem-me, e as pernas já estavam esticadas. E felizmente, também como o António também referia aqui, nestes casos é muito importante também, quando se percebe que há uma situação de uma extrema gravidade, tentar não mexer também na própria pessoa, ter o máximo de cuidado. E felizmente foi isso que aconteceu, ambulâncias, Hospital de Faro, e do Hospital de Faro de urgências aqui também para Santa Maria. Passado esses tempos críticos, e corria perigo de vida mesmo, estive ligado a um ventilador, só conseguia mexer a cabeça, portanto só fazia este movimento, assim para o lado, para trás, para a frente. Passado algum tempo comecei a estar consciente e a perceber
que não mexia, mas que achava, eu na minha cabeça aquilo era uma situação temporária, que basicamente estava num hospital, percebia que estava num hospital, mas que achava que tinha uma doença, mas que rapidamente iam encontrar a solução para o meu caso e que rapidamente ia voltar às minhas férias também com a minha família. Infelizmente não foi assim e lembro-me que aqui acho que é muito difícil para o próprio doente, mas muitas das vezes, na grande maioria, eu acho que o próprio doente e a própria pessoa muitas vezes não têm a consciência absoluta da situação. E é muito mais difícil, e sobretudo nos casos também da adolescência, como tinha 16 anos, é muito mais difícil para a família. Recordo-me do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, são os momentos também mais difíceis. E aí, aqui a grande plateia também como futuros médicos, acho que a relação que se estabelece ou que se pode vir a estabelecer é de uma dificuldade e também de uma sensibilidade que eu diria que não há nenhum curso, nem nenhuma coisa que nos prepare, não é? Eu acho que tem que ser uma coisa que só com a experiência e com o desenrolar da vida que se vai tendo. Mas é muito difícil. E eu, felizmente, tive uma família que, para além de ter condições também económicas e financeiras também para me poder proporcionar as melhores condições, sobretudo tinham condições também anímicas e de própria formação também para estar preparado também para esta situação. Recordo-me na altura do meu pai também falar na altura com vários médicos e pôr-se a percorrer também vários centros de reabilitação pela Europa toda e pelos Estados Unidos para perceber aonde é que seria melhor eu fazer a minha reabilitação. E ao final de uns tempos percebemos que a minha reabilitação, o melhor hospital na altura, versus proximidade também de Portugal e também o que me ofereciam em termos de reabilitação, era o Hospital Nacional de Toledo, em Espanha, um hospital de referência para lesões como a minha. E foi aí que eu iniciei também a minha reabilitação. Eu lembro-me de chegar a Toledo, passado 1 mês e meio, 2 meses da minha situação, e de eu não entender minimamente o que era a minha condição. E na primeira semana, depois de passar dos cuidados intensivos para a planta de reabilitação, onde veio ter um médico comigo espanhol que eu não conhecia, e ele teve coragem que é muitas vezes necessário. Eu acho que tenho vários médicos, já fui a muitas consultas, e nós sentimos, as próprias pessoas sentem quando o médico ou quando a pessoa está a se enrolar, não quer dizer as coisas, ou não quer dizer à família, ou uma coisa assim. E o médico teve a sensibilidade, entre aspas, de esperar que a minha mãe fosse embora nessa noite para casa, porque eu estava acompanhado da minha mãe e o meu pai ao fim de semana a Toledo visitar-me. O médico teve a sensibilidade, ou não, mas de esperar que passasse as 7 ou 8 horas da noite para a minha mãe ir embora, e veio ter comigo nessa noite, e já era a 2ª ou 3ª vez que estávamos juntos, e ele disse-me: Salvador, tenta mexer a perna. Salvador, tenta levar a mão à boca. Salvador, tenta comer sozinho. E foi muito duro na altura. E ele disse-me: tu agora não consegues fazer isso, mas eu digo-te uma coisa, eu quero que tu percebas exatamente a situação em que tu estás, porque só depois de entenderes a situação e o estado em que tu estás é que tu vais ter a força anímica e a força também necessária para te aplicares na reabilitação. E acho que só assim, nesta colaboração que se tem que estabelecer entre médico, pessoa, família, e médico, família, e o próprio hospital e a equipa de reabilitação, é que eu ok, estou nesta situação, foi das piores noites da minha vida, chorei imenso. Quem era este senhor? Na altura lembro-me de quem é que é, falar comigo mesmo e com um amigo meu, de
pá, quem é que este velho se acha de vir aqui falar que eu agora não posso andar e que não posso jogar à bola e que já não posso andar a cavalo, as coisas que eu mais gosto de fazer. Pá, não quero ver mais esta pessoa. A primeira reação é que quero que ele desapareça daqui e nunca mais quero vê-lo à frente. Mas depois, isto é a primeira reação, aqueles primeiros 2 ou 3 minutos, depois de ter passado uma noite horrível. Mas depois, à medida que eu fui percebendo da proximidade com que ele tratava a minha família, o carinho com que ele tinha também pela minha mãe, pelo meu pai, pelos amigos que me visitavam e a forma como ele também abordava os meus amigos só um pequeno parênteses, esse médico mais tarde veio comigo a Lisboa, no primeiro fim de semana que eu tive, e eu lembro do meu pai alugar uma carrinha onde cabia esta cadeira e do médico dizer, não, hoje vamos sair à noite e eu vou com os teus amigos. E, portanto, o médico era o condutor da carrinha, 10 jovens, mais eu na cadeira de rodas, todos ali na rua, no Caixo de Dré, nos copos, e essa lição foi importantíssima para eu perceber, sobretudo para os meus amigos perceberem, pá, ele continua a ser um dos nossos. Já não pode jogar rugby, já não pode jogar futebol, já não faz as coisas da mesma forma, mas continua a ser a mesma pessoa. E nós temos que o apoiar. E eu tive muitos amigos de rugby que se afastaram porque não sabiam. Pá, e comentavam até com outros amigos mais próximos, pá, eu não sei como é que eu vou apertar a mão ao Salvador, eu não sei como é que eu vou lidar, eu não sei como é que eu vou olhar para ele. E a proximidade com que o médico tinha e a abertura com que ele também se disponibilizou para que todos os meus amigos lhe pudessem fazer as perguntas mais difíceis que lhes passavam pela cabeça e isso foi de uma importância gigante para a minha inserção, para a minha relação também com os meus amigos e sobretudo também para a minha aceitação. Eu lembro-me que depois do acidente eu não tive muito tempo a pensar, confesso. Naquela idade também, acho que nós, pá, olha, ok, tive esta situação, agora ele diz-me que é para fazer fisioterapia e eu, ok, estou apostado a isto. Lembro-me que as maiores dificuldades que eu senti foi quando saí do hospital e volto para casa. E agora a minha vida é feita nesta cadeira de rodas. E felizmente, como eu dizia aqui, a minha família apoia imenso. Tivemos a oportunidade em 3 meses de mudar de casa, de mudar para uma casa sem escadas, de adaptar uma casa de banho, tirar a banheira e pôr um rolling shower, de começar a adaptar uma carrinha para que eu pudesse também fazer o meu transporte. Mas eu lembro que a maior dificuldade que eu tive foi quando mudei de escola, e falei aqui da importância dos amigos, foi ir para uma escola onde eu não conhecia ninguém e estar numa cadeira de rodas, e para entrar na sala de aula tinha 2 degraus, não 4 como este, e com esta cadeira como é que eu entrava e como é que eu saía. E portanto, todos os dias, cada toque tinham 4 pessoas que pegaram na minha cadeira para entrar e para sair. Aquilo era um peso gigante para mim ter que pedir isso. E aí começou um bocado também a minha revolta com a sociedade e com a situação em que nós vivemos. Começamos a perceber que nada está preparado, desde as escolas, desde os centros de saúde, desde as farmácias, desde os restaurantes, que há uma falta de informação gigante também nesta área, que há um desconhecimento gigante também da sociedade também para a integração de pessoas que sofrem com esta situação, e que só há uma solução, que é fazer caminho o melhor que nós sabemos. Há momentos muito difíceis e há momentos em que lembro-me de falar com a minha mãe, de dizer que não queria ir à escola, que estava frio, que estava farto de pedir para me ter que ter ajuda para entrar e para sair, de ter que ter ajuda para meterem os livros na mala e para tirarem os livros, de não poder escrever, mas
uma das coisas que eu aprendi também ao longo deste tempo foi que eu, para estar bem, tinha que me rodear de pessoas altamente positivas ao meu lado. Não podia ter pessoas com carga negativa ou que me dissessem, epá, pois, se eu estava com dúvidas, não podia desabafar ou passar os meus problemas para aqueles amigos que sei que, pois, vai ser difícil, ou aqueles mais negativos. Tive que me aprender também a rodear das pessoas certas e felizmente tinha um grande grupo, que isso foi fácil, mas eu acho que isso também é um sinal também de sobrevivência e também de inteligência também da nossa parte, de também sabermos estar rodeados de pessoas certas. E depois, perante aqui também uma plateia de médicos e de investigadores, acho que cada caso é um caso, mas eu acho que há uma coisa muito, muito importante e que para mim teve um fator decisivo também na minha recuperação, foi o ter fé. E eu, desde criança, tive uma educação católica, se bem que era uma relação, diria, muito egoísta e mais, diria, porque todos faziam, eu também fazia, porque os meus primos iam à missa, porque a minha mãe me obrigava, entre aspas, quase a ir à missa ao início, eu também ia, era uma coisa que estava imposta. E acho que a primeira grande força, a primeira relação que eu tive com Deus foi quando os meus pais se divorciaram, eu tinha 13, 14 anos e foi assim aquelas primeiras vezes que eu questionava mesmo a Deus porque é que isto tem que acontecer. Mas depois dos meus 16 anos e ao mudar, eu zanguei-me mesmo com Deus, porque todos na minha vida e sobretudo também a minha mãe e a minha avó me impingiam com o milagre da cura do Salvador. E era uma coisa que eu já não suportava ouvir. E isso fez com que me afastasse também. E acho que muitas vezes, em certas situações, quando as coisas são impostas, é muito mais difícil de criar essa relação também com o próprio médico, com o próprio doente ou com a própria pessoa. E foi uma coisa que eu tenho vindo também a perceber, que esta minha relação também com Deus era uma coisa muito egoísta. E à medida que fui também evoluindo e crescendo, fui também crescendo e percebi que esta relação também era uma coisa muito egoísta. Só nos momentos mais difíceis é que eu acreditava. Mas foi, sem sombra de dúvida, uma força gigante ter Deus na minha vida e a importância destes meus amigos para a minha reabilitação. Porque o poder do acreditar e de irmos mais longe sem os outros é muito mais difícil. E só também para terminar, para não me alongar muito, eu hoje no meu dia-a-dia tenho um assistente que me ajuda desde as 9, desde que me levanto até me deitar, e só estou completamente autónomo, seja no telefone, onde tenho este suporte para tocar no telefone, seja no computador, que utilizo uns óculos, um suporte aqui, uma bandelete, e em que controlo, com movimentos na cabeça, controlo o teclado do computador. E isto são ferramentas essenciais que controlo o teclado do computador, que tem um teclado no ecrã que eu vou clicando e tem também algum reconhecimento de voz. E esta tecnologia hoje é fundamental porque permite-me ter um trabalho, como o António também referia aqui. É assim que eu também consigo liderar também a Associação Salvador, que fundei há 16 anos, e hoje temos uma equipa também de 16 pessoas a trabalhar para a integração das pessoas com deficiência motora. E só assim é que também consigo lidar também com esta situação. Outra das coisas que é fundamental, e enquanto cidadão também com deficiência me dá força e me dá estímulo também, é viver num país que se preocupa também com a investigação, ter investigadores também nesta área
e, sobretudo, ter mecanismos que me permitem fazer a minha reabilitação no dia-a-dia. Eu 3 vezes por semana faço uma bicicleta de eletroestimulação, como o António falava aqui, ponho 6 elétrodos em cada perna e estou 40 minutos a pedalar, e quando pedalo é o equivalente a fazer um jogo de rugby, porque fico mesmo todo suado e cansado. E isso é de uma importância gigante para a minha vida, não só para o aparelho intestinal, como para a regularização de todo o meu sistema nervoso. Se não faço essa bicicleta de eletroestimulação, ou se não estou também todos os dias em pé meia hora nesta cadeira, o meu corpo começa para já deixo de ter tanta resistência, a minha resistência ao frio começa a ser muito mais difícil e, portanto, isto é uma luta constante que tem que ser hábitos que têm que ser criados e depois faz parte também de uma rotina. A fisioterapia hoje faz parte da minha rotina, que faço a fisioterapia de manhã e à tarde trabalho. E, portanto, foi assim também que eu me adaptei, obviamente com momentos difíceis e há momentos na vida em que me questiono como é que vou ter força também para continuar a lidar com isto. E só para terminar, porque o mais difícil de lidar para mim no dia-a-dia é a questão da dependência dos outros. A dependência para vestir, a dependência para beber água, a dependência muitas vezes também para... Uma das coisas que me dão mais prazer hoje em dia, posso partilhar convosco, é estar sozinho. E sobretudo é estar sozinho no mar. Hoje em dia um dos meus hobbies é fazer vela. Semana passada estive no Campeonato da Europa de Vela que se realizou cá em Portugal. Também é bom também que o nosso país saiba acolher também estes eventos, onde estavam mais de 100 pessoas com deficiência de todos os países a participar. E eu basicamente controlo um barco com um joystick igual ao da cadeira, onde para os lados é o leme e para a frente e para trás é calçar e folgar a vela. E vocês não imaginam o prazer que é para mim poder estar sozinho no meio do mar, sem depender de ninguém, e ter esta relação também seja com Deus, seja com a natureza. Para mim tem um significado muito, muito, muito especial. E é aí, e sobretudo também no convívio e na partilha com as outras pessoas, sobretudo também com os outros doentes, uma das coisas que, e só para terminar, que eu aprendi lá fora, já nos Estados Unidos e também em Espanha, é que todos os utentes que ficavam lá e que tinham ficado tetraplégicos ou paraplégicos, passados 6 ou 7 meses de eles estarem na vida ativa, eles eram quase que semi-obrigados a irem ao hospital e partilhar o que é que tinham vivido e como é que era com as pessoas que acabaram de estar no acidente. Eu muitas vezes faço isso no Alcoitão e hoje em dia tenho amigos, e é essa rede de apoio que, quando nos dias que eu estou mais triste e mais difícil, lógico, eu posso me queixar para a minha namorada, para a minha mãe, para o meu amigo, isto não andar, isto da dependência é tramado, não conseguir levar o copo à boca, é difícil. Mas é diferente ter esta conversa com a minha mãe, ou com a Leonor, ou com o António, ou com uma pessoa com deficiência. E porque sei que ele me entende e vive esta coisa também de uma outra forma. E, portanto, a partilha é algo também essencial e foi muito bom também na minha vida. E só assim é que acho que o isolamento, não estarmos sozinhos, é o melhor conselho que eu posso deixar também. Obrigado, Salvador. Muito, muito, muito obrigado, Salvador. Não, que esquecerei esta meia hora. Meia hora. Eram 10 minutos. Tenho uma pergunta para o António e para a Leonor e depois passo à sala. A pergunta é a mesma. O Salvador já respondeu um bocadinho no que lhe diz respeito a ele. A pergunta é a mesma e é fora da ciência.
Acham que Portugal está muito bem, muito mal, assim, preparado? Você, do ponto de vista médico, da Serviço Nacional de Saúde, dos hospitais, da especialização, da procura e da oferta de serviços clínicos e médicos, e você, do ponto de vista científico, recursos para a investigação, estruturas de investigação, se estão preparados para tratar destas doenças, destes doentes e desta doença? António. Então é o seguinte, naquilo que concerne o tratamento médico ou cirúrgico, genericamente falando, a resposta mais simples é sim. Sim, desde logo porque há um serviço de apoio pré-hospitalar, ou seja, se estas coisas acontecem, temos o INEM, temos os recursos para ir buscar os doentes rapidamente, temos os serviços de urgência a funcionar 24 horas por dia onde estas patologias são tratadas, e temos pessoas com conhecimentos para tratar do ponto de vista técnico mais agudo e depois do acompanhamento, incluindo a parte da fisioterapia. Mas depois desta resposta mais singela de sim, há um conjunto de coisas que podiam ser claramente aprimoradas, sendo da capacidade de se poder fazer cirurgias eventualmente mais precoces do que aquilo que às vezes pode acontecer, seja na interligação entre aquilo que é o tratamento agudo e, como o Salvador falava, o salvar a vida, que às vezes a questão não é só se mexe ou não mexe, é se vai sobreviver ou não vai, logo ali na hora. E depois de passar essa fase crítica, a interligação com os serviços de fisioterapia, o Salvador aqui falou na necessidade que teve de ir para a Espanha, hoje em dia Portugal tem outras especialidades, mas o Salvador também falou no Alcoitão, e o Alcoitão não é bem Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, do ponto de vista prático, o país tem resposta para estas situações, que podem ser aprimoradas, nomeadamente na questão da articulação e dos timings. Eu estou convencido que sim. Do ponto de vista da prontidão e da igualdade social, há dificuldades ainda ou não? Ou menos? Nestas situações, vamos distinguir aquilo que é um traumatismo, portanto, uma lesão aguda, que implicará, à partida, a ativação dos sistemas de emergência. Aí eu não acredito que haja uma grande desigualdade, porque será igual, independentemente, se é um acidente de viação, será independente de se o carro que acabou de ter um acidente é um carro de alta cilindrada ou de baixa cilindrada. Essa pessoa deverá ativar o sistema de emergência. Atenção que as lesões medulares não têm só a ver com acidentes agudos. Portanto, há questões que podem acontecer, como eu falava no princípio, pode haver uma pessoa já com outra idade, com alterações da coluna, que teve um outro problema que leva mais tempo, e aí coloca-se a questão do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, quando a situação não é emergente e não há um perigo de vida imediato. E aí, provavelmente, o acesso poderia ser melhorado. Entramos na questão de listas de espera e por aí fora, mas não queria tornar esta conversa política. Portanto, numa emergência aguda, eu estou convencido que o serviço presta um serviço razoável aos cidadãos. Aquilo que não é uma emergência aguda com perigo de vida imediato. Pronto, aí a questão da acessibilidade é uma questão que merece ser aprimorada. Bruno, a ciência, a investigação científica nestas áreas, tem recursos suficientes, tem especialistas, laboratórios, instituições? Ou assim? Olha, eu não sei muito bem o que lhe diga. Então, eu acho que em Portugal nós temos excelentes investigadores. Acho que o Instituto de Medicina Molecular é um exemplo disso. Nós temos investigadores que conseguem ir buscar financiamentos internacionais, portanto, altamente competitivos, o que atesta da sua qualidade. Em Portugal, nós temos um financiamento de ciência e agora foi anunciado o Ministro do Ensino Superior e já não há Ministro da Ciência, agora há o Ministro de Ensino Superior e Inovação, não sei muito bem o que é que isto quererá dizer. E a verdade é que nós temos um investimento que é sempre muito flutuante, muito irregular, nós nunca sabemos muito bem, portanto, eu não queria estar-me aqui a queixar muito, mas realmente eu acho que a nossa área não é diferente das outras. Agora, eu acho que a nossa área das lesões vertebromodulares até tem aqui algo de muito positivo, que foi, eu não sei se está aqui hoje alguém em representação da Santa Casa da Misericórdia, mas a verdade é que a Santa Casa da Misericórdia lançou em 2013, 14, Sim. o Salvador estava lá no lançamento, não é? Em 2013, 14, lançaram os prémios Santa Casa Neurociências, que financia projetos nesta área em particular, das lesões vertebromodulares, mas também das neurodegenerativas. E, portanto, nesse aspecto, acho que há um grande interesse por esta área, sempre com ligação também, no caso das vertebromodulares, ao Alcoitão, e isso foi muito importante porque criou um grupo de investigadores que em Portugal são muito unidos, nós não somos muitos que trabalham nesta área, mas são muito... Uma verba de
500 mil euros de 2 em 2 anos? Todos os anos. Uma verba de 500 mil euros que a Santa Casa atribui. O seu manual refere-se a estas coisas. Pronto, eu acho que isso foi muito importante, não só pelo dinheiro, claro que sim, para a investigação, mas também pela possibilidade que criou destas pessoas se conhecerem, de criarem uma rede, e a verdade é que as pessoas são todas muito generosas, portanto, nós falamos muito uns com os outros, partilhamos conhecimento, fazemos reuniões, queríamos organizar também um programa doutoral nesta área que ainda não foi possível, mas eu acho que foi uma iniciativa muito interessante e que também nos mostra o poder que a sociedade civil poderá ter também no apoio, quando acha que uma causa é importante de investigação, no poder que isso tem, não é? De ir buscar dinheiro, que não tem que ser sempre o Estado português, mas ir buscar dinheiro a outros parceiros, que podem ser privados, e que têm um interesse naquela área. Eu acho que isso demonstra o poder que todos nós temos de mudar um bocadinho a nossa sociedade. Muito obrigado. Uma pergunta só ao Salvador, muito crua, antes de ir à sala. Quanto custa essa cadeira? 28 mil euros. Muito obrigado. Agora vamos à sala. Quem levanta o braço e quer fazer perguntas terá eventualmente acesso a um microfone. Lá em cima, faz favor. Olá, boa tarde. A minha pergunta era para o António. Enquanto cirurgião, no seu dia-a-dia, está mais próximo da parte clínica, tanto de outros médicos como de vários pacientes, sendo que a prioridade, calculo que seja diagnóstico, terapias, tratamentos. No seu dia-a-dia, quantas vezes lhe ocorre o pensamento de talvez ter o desejo de aproximar-se da parte de investigação e se calhar até pensar na investigação mais fundamental? Okay. Obrigado. Se houver mais uma pergunta, fica feita. Eu não consigo ver a sala bem. António, faz favor. Bom, quer dizer, obrigado por essa questão. Eu, uma vez que estamos num anfiteatro que tem o nome do professor João Lobo Antunes, embora ele já não esteja cá connosco, eu gostava a esse propósito de citar o professor, porque ainda eu era aluno, e quando eu pensei em ser neurocirurgião, na altura o professor Lobo Antunes tinha um projeto que tinha a ver com a visão. Eu vou-me desviar só um bocadinho, mas é muito rápido. Tinha a ver com a visão, e então a ideia era para doentes cegos, que eram incapazes de ver, fazer-se o bypass ao problema da visão, usar uma câmara, usar um computador que transforma a imagem da câmara em sinais elétricos, estimular diretamente o córtex visual. Portanto, na altura, eu como aluno, ele convidou-me para vir com ele fazer este tipo de cirurgias. Depois, entanto, a tecnologia evoluiu, hoje em dia isso não é aplicado, mas na altura foi o suficiente para um doente cego com aquela câmara conduzir um carro, e foi uma reportagem da CNN. Para chegar agora ao momento atual, quando o professor João Lobo Antunes ainda estava no ativo, foi ele, aliás, que fomentou em mim algum interesse por esta questão da investigação, e eu, na altura, fiz uma colaboração com a professora Leonor em relação a esta questão do zebrafish. E, portanto, e em sumário, em resposta então direta, quando, de facto, os resultados de determinadas doenças são tão, colocamos as questões, tal como foi o relato do Salvador aqui, são pungentes, na realidade. Quando os resultados das doenças são assim, não há outra forma que não seja nós interrogarmos o que é que mais nós podemos fazer, e daí também a minha participação aqui hoje. Há uma outra questão, uma outra camada, que é, então, mas sendo um médico cirurgião com uma certa atividade, como é que nós dividimos o tempo entre tratar os doentes todos que temos de tratar, ter a nossa família, fazer a investigação, ter resultados? Pronto, isso depois é uma questão que eu vou deixar a resposta no ar. Muito obrigado, António. Vejo algum braço no ar. Aqui, faz favor. Tá? Estão-me a ouvir. Eu tenho aqui um privilégio, porque conheço bem o Salvador, e, quer dizer, é muito impressionante para mim, neste mês, é muito emocionante ao mesmo tempo estar aqui perante esta plateia. Nós tivemos amigos comuns e temos amigos comuns, e eu posso testemunhar bem em primeira pessoa a qualidade e a amizade que os amigos que o Salvador tem e o papel que eles tiveram na recuperação do Salvador. A pergunta que eu tenho, e agora aqui para o Salvador, é
Como é que tu vês a ciência? Quanto tempo do teu dia é que tu pensas na ciência e na esperança que a ciência te pode dar? E quanto tempo do teu dia é que tu pensas na sociedade e no que tu podes dar aos outros? Então, são duas perguntas, não é? Portanto, em termos de ciência, eu acho que é muito importante, e a questão da expectativa. Eu lembro-me quando este médico que eu falei que foi muito duro ao início comigo, mas que foi frontal e que foi essencial, ele também me disse: Salvador, tu tens 16, mas aos 24 já vais conseguir ser autónomo, e aos 25 vais casar, dizia ele. Falhou nos dois, mas pronto. Portanto, a expectativa para alguém que está tetraplégico e dependente dos outros e virem-lhe prometer uma coisa, eu acho que hoje em dia há poucos médicos também a fazerem isso, porque é de facto muito, muito difícil. Mas é bom, enquanto doente, saber que existe uma Santa Casa da Misericórdia e saber que existem N investigadores e, sobretudo, que trabalham também em colaboração a trabalhar em nosso país. Isso dá um sentimento de orgulho e não estou sozinho nisto, o meu país também está nesta luta comigo. Porque até aqui era só nos Estados Unidos. Em Espanha, lembro-me deste médico falar de investigação cortavam a medula aos ratos e viam a regeneração. E eu, para mim mesmo, foquei-me em, tudo o que pode vir para melhorar a minha condição, ótimo. Mas como depois também me prometeram, entre aspas, disseram que havia possibilidade de eu voltar a andar ou ganhar muito mais movimentos quando eu tinha 25 anos. E quando eu tinha 23, 24, sentia que estava praticamente tudo igual, as expectativas vão diminuindo. E, portanto, a forma como eu lido com isso hoje no dia-a-dia é tudo o que vier a mais é ótimo. Agora, no meu dia-a-dia não vou todos os dias à internet ver se saiu alguma coisa. Felizmente, e fruto também do meu trabalho, e de vez em quando falo com alguns médicos investigadores, nomeadamente com o Departamento de Neurociências da Santa Casa, mas eu diria que 3, 4 vezes ao ano tenho uma noção do que é que anda por aí. Portanto, basicamente, eu acho que é isto. Muito obrigado, Salvador. Mais alguém pede a palavra? Oi? Ora bem, microfones lá para cima, se faz favor. Tenho duas pessoas, uma senhora no meio da sala e um rapaz lá embaixo. Tenho uma pergunta para a Leonora. Faz favor. Qual o estado da investigação nesta altura? Estamos ainda a tentar compreender e estamos no fundamental ou estamos a avançar para uma fase mais pré-clínica? Sim, já há muitas coisas em ensaios clínicos e que têm todos a ver, a maior parte das coisas que estão em ensaios clínicos, daquilo que eu sei, tem tudo a ver com o tentar resolver esta cicatriz que o António falou. Então, por exemplo, em ensaios clínicos há uma enzima, que é uma condroitinase, que, de certa maneira, degrada um proteoglicano, isto agora é um bocadinho técnico, um proteoglicano, que é um condroitino 4-sulfato proteoglicano que se acumula no local da lesão e, portanto, esta enzima parece ser bastante promissora porque degrada esse componente da cicatriz. É uma coisa que está em ensaios clínicos, teve muito bons resultados, inclusivamente em primatas, que foi o último passo dos testes pré-clínicos. Há um anticorpo que inibe uma proteína que também se sabe que acumula nas cicatrizes da medula espinhal em mamíferos, que é o no-go, que resulta uma das coisas que acontece quando há uma lesão da medula espinhal é que há morte de células. Eu disse-vos isso na minha primeira intervenção. E uma dessas células são os oligodendrócitos, que são uma espécie de células da glia que são importantes para fazer a mielina. A mielina que circunda
os axónios e que, no fundo, permite aquilo que o António também falou, que é o impulso elétrico, ou seja, o estabelecimento e a comunicação neuronal. Então, se estes oligodendrócitos morrem, o que acontece é que os axónios ficam sem mielina e, portanto, não conseguem conduzir a informação, o impulso nervoso. Mas uma das coisas que acontece é que depois essa mielina é degradada e forma uns subprodutos de mielina, que foi demonstrado em ensaios em laboratório, que são altamente inibitórios ao recrescimento dos axónios. Então, há um anticorpo que também está em ensaios clínicos bastante avançados que inibe esta proteína. E uma coisa interessante é que, por exemplo, o peixe-zebra também tem esta proteína, mas quando há uma lesão da medula espinhal, este péptido não existe no peixe-zebra, porque ele tem no seu genoma uma coisa que é, pronto, agora é bastante técnico, mas pronto, como há aqui estudantes de medicina e investigadores, tem splicing alternativo, ou seja, o peixe-zebra tem um splicing alternativo desta proteína em particular, que não produz esta parte inibitória da proteína que existe depois nos mamíferos. E também há um ensaio clínico, então, nesta área. E depois há um ensaio clínico com uma droga, que é o riluzol, que é um inibidor de uma transmissão glutamatérgica que é exageradamente ativada quando há lesão da medula espinhal. Então, há este fármaco que está a ser também testado. Estes são, assim, os 3 ensaios clínicos que eu sei que estão, no momento, a serem feitos e que têm muito a ver com o que acontece na cicatriz. Portanto, a cicatriz realmente é um problema que os investigadores identificaram como sendo um problema, claramente, e que agora estamos a tentar resolver, então, nestes ensaios clínicos. Obrigado, Leonor. Está aqui uma senhora na quinta fila, sexta fila. Tem. Boa tarde. Eu gostava só de pegar um pouco naquilo que o Salvador disse há pouco em resposta à pergunta do Fausto, que é, portanto, o tal modelo que ainda vigora hoje em dia da comunicação dos resultados dos projetos de investigação. Ou seja, ainda existe muito só o modelo unidirecional em que há a comunicação, a disseminação dos resultados dos projetos que vão sendo efetuados. E atualmente a orientação a nível europeu, nomeadamente para o financiamento dos próprios projetos de investigação, está a tentar alterar e criar novos modelos e modelos de interação, ou seja, em que haja a participação, não haja uma comunicação unidirecional, mas haja de facto uma participação de todos os atores no próprio processo de investigação. Obviamente que há uma série de desafios a conseguir começar e implementar iniciativas robustas desses modelos, mas gostava de saber, de perguntar a vossa opinião ao Salvador como representante também de uma associação, à Leonor como investigadora no Instituto de Investigação e ao Dr. António também como clínico que também fará parte como um stakeholder em projetos de investigação. O que acham, portanto, deste tipo de modelos, como os veem e da vossa experiência, que tipo de dificuldades prevêem que sejam mais bloqueadoras da implementação destes modelos, a nível do que fazem das instituições onde estão? Portanto, o que é que poderá ser mais difícil para avançar rapidamente com este tipo de modelos que vai, sem dúvida, enriquecer o processo de investigação? Obrigada. Se calhar, a área da investigação é uma área fundamental para o desenvolvimento de todas as sociedades. Nós, na minha associação, não tínhamos dinheiro para fazer investigação, mas tínhamos dinheiro para fazer comunicação e sobretudo, alertar também para este problema. E uma das coisas que, primeiro, não tínhamos muito conhecimento do estado de investigação, nem médicos, nem investigadores na própria instituição, que pudessem traçar um plano geral, mas tínhamos muitas pessoas a perguntarem-nos: o meu filho teve este problema, o que é que eu posso esperar? Ou eu tenho esta situação. Então o que fizemos foi, em parceria também com a Santa Casa de Misericórdia Portuguesa,
temos um encontro que se realiza de 2 em 2 anos, em que o último acho que foi o ano passado, em que convidámos uma série de investigadores, para além de portugueses, estrangeiros, e eles falavam não só do tipo de investigação que estão a fazer nesta área, falavam para investigadores portugueses, que também estão a fazer este trabalho, e durante o evento havia também um encontro em que eu fiquei muito surpreendido, que até isto é um trabalho feito em parceria entre a Santa Casa e a Associação organizava o Meet with the Scientists. E o que é que era? As pessoas com deficiência poderem almoçar na mesma mesa, no Alcoitão, com o investigador do Canadá, com o investigador da Holanda, com o investigador dos Estados Unidos, e porem as próprias questões. E os próprios investigadores, muitos deles, no final, quando falava com eles, ele dizia-me: Salvador, eu já tive em N encontros mundiais de lesões e vou a uma data de encontros e sempre falei para investigadores, nunca falei para o meu público em geral. E isto é de facto muito importante, porque dá-nos um tiger e uma luz também do nosso caminho, que às vezes pode ser muito importante, e às vezes o próprio investigador está a fazer um caminho que é interessante e com as suas competências para a descoberta de algo muito bom, mas muitas vezes a própria pessoa o que procura também é uma coisa mais simples. E eu dou, por exemplo, uma das coisas que agora estou a trabalhar com um investigador, não na área da medicina, mas na área também da mecânica, é uma luva mecânica em que põe à volta da mão e que me permite, eu utilizo estas talas para ter o punho direito. E essa mão o que me vai permitir é conseguir fechar 2 dedos. E eu, ao poder fazer a pinça, poder agarrar num copo ou poder agarrar neste fio, e só o simples facto de poder fazer a pinça para mim já me dava uma autonomia em uma data de situações. E estas simples conversas, estas simples trocas de palavras com investigadores são muito úteis, porque, como também referiam aqui, às vezes o mais difícil é voltar a dar uma locomoção como eu tinha aos 15 e aos 16 anos, mas se me puderem resolver o assunto de mexer uma mão ou de ser autónomo na parte urinária, já é um avanço enorme, e isso é muito importante também para chegarmos e para darmos mais qualidade de vida às pessoas. Obrigado, Salvador. Pergunta ao Leonor, ou António, se quer. Sim, eu tive neste encontro que o Salvador disse, em que os cientistas, os médicos e os pacientes almoçaram juntos, e foi a primeira vez que eu tinha ido ao Alcoitão, e para mim foi assim uma experiência que realmente mudou um bocado a minha maneira de ver aquilo que eu estava a fazer, porque eu realmente sempre achei que recuperar uma medula espinhal é algo muito complicado, mas efetivamente a parte motora é apenas, como eu costumo dizer, a ponta do iceberg, porque é aquilo que é mais visível, né? Nós olhamos para o Salvador, ele está numa cadeira de rodas e, portanto, imediatamente pensamos que o Salvador não se consegue movimentar. Mas o Salvador tem outros problemas que ele acabou de dizer. E, portanto, se nós na nossa investigação conseguirmos melhorar, nem que seja uma coisa que para nós parece pequenina, mas que para o Salvador faz toda a diferença, como, por exemplo, ter a autonomia de beber um copo de água, não é? Isso já é fantástico. Portanto, se a nossa investigação puder contribuir para isso, é importante. E, portanto, eu acho que é muito importante os investigadores falarem com os doentes, porque eles é que sabem o que é que eles sentem, o que é que eles precisam, e nos dá também mais força ao nosso trabalho, porque se nós conseguirmos descobrir algo pequeno que possa melhorar, eu acho que é também muito compensador. Portanto, eu acho que essa conversa é muito importante. E, obviamente, se tu também falares com as pessoas, portanto, os portugueses, neste caso, também ficaremos mais fortes, não é? Porque eles perceberem o nosso trabalho e acharem que é importante, tudo isso cria uma dinâmica de financiamento, enfim. Portanto, eu acho que essas trocas são fundamentais, e acho que elas existem pouco.
Mas não é só em Portugal, eu acho que existem pouco em todo o mundo e acho que são efetivamente importantes. Para mim foram muito importantes, acho que foram importantes para me abrir um bocado a novas perspectivas. António. Bom, eu acho que já muita coisa foi dita, eu queria só colocar a coisa rapidamente digamos, em dois patamares distintos. Um é, este é daquele tipo de doenças em que as pessoas afetadas por isto têm uma apetência enorme para novos tratamentos. E, portanto, são poucos os doentes que eu trato com este tipo de problemas que, na altura da evolução, não me digam: "Oh, doutor, mas se houver alguma coisa nova, mesmo que seja experimental, e o doutor quiser, eu estou disponível." E isto coloca questões muito importantes também do ponto de vista ético. Porque há a questão da relação médico-doente, como o Salvador falou, que é uma questão muito importante, mas há uma questão também de, atendendo a esta apetência que os doentes têm, protegê-los também de uma apetência demasiado voraz. A questão da ética na investigação e na relação médico-doente e proteger os doentes que queiram experimentar qualquer coisa a qualquer custo em determinado momento é uma coisa que deve ser protegida. Isto primeiro para dizer que há uma grande apetência da parte destes doentes. Segunda questão, atendendo a essa apetência, acho que é fundamental serem envolvidos, e não nesta área, mas noutras, são conhecidos os próprios doentes que se dedicam ao estudo do seu problema e acabam por contribuir de forma decisiva para evoluções para o seu problema. Mas os dois patamares que eu queria distinguir é uma coisa, é o futuro, para onde nós queremos apontar, e eu pessoalmente acho que onde nós devemos apontar é resolver isto de uma vez por todas, é para aí que nós devemos apontar, mas, enquanto não chegamos lá, como é que nós tratamos daquilo que eu chamei há pouco as estratégias adaptativas, que eu presumo que é um bocadinho mais isso que o Salvador estava a falar. Portanto, são dois campos em que temos que nos mexer ao mesmo tempo. Um é, o objetivo é extremamente ambicioso, que é resolver isto de uma vez por todas e não precisar de mais nada, mas como isso leva algum tempo, no entretanto, apostar nas estratégias adaptativas. E é aí que eu acho que a colaboração dos doentes é fundamental. Aquilo que eles acham, aquilo que eles sentem, eu presumo que tenha sido importante para todos ouvir aquilo que o Salvador falou aqui hoje. Muito obrigado, António. Vamos começar a despedir. E uma pergunta ainda, peço desculpa, não vi. Não é uma pergunta, para além de felicitar todos, e esta é uma iniciativa extraordinária, é um comentário para o Salvador. Eu sou médica e no próximo mês vou organizar uma mesa que tem o título de Medicina e Compaixão, Pensar o Futuro. Infelizmente o Salvador não vai poder estar presente por outros compromissos e eu vou colocar uma questão ao painel que é, numa medicina, numa era cada vez mais tecnológica, qual é o papel da compaixão? E hoje o Salvador respondeu. Por isso, obrigada. Muito obrigado. Eu vou-me despedir de todos, vou agradecer ao painel. Boa tarde. O que é que se reservaram para o fim? Anda, faz favor. Boa tarde, eu vim da Escola Secundária da Moita e a minha questão era se, nestes casos, o otimismo e a esperança que os pacientes têm influencia a sua própria recuperação e se, caso isso for verdade, como é que acontece do ponto de vista científico? Bom. Eu não percebi. Quem é a pergunta? É de uma menina. Para o painel. Sem conseguir responder. Eu também posso dizer qualquer coisa. É assim, eu acho que a força de vontade está demonstrado pelo aquilo que o Salvador disse, que efetivamente faz com que ele queira fazer a fisioterapia, os tratamentos todos os dias. Ele demora 3 horas por dia só em exercícios físicos. Ele levanta-se da cadeira todos os dias para o seu corpo manter a capacidade de estar levantado, porque se assim não for, ele desequilibra-se e fica cheio de tonturas e, portanto, não é? Salvador tem que se levantar todos os dias para manter o seu equilíbrio. Mas isto é uma força de vontade imensa e, portanto, ele consegue estar assim. Ele podia estar pior, não é? O Salvador disse que quando teve a sua lesão não mexia, não tinha movimento autónomo dos seus braços. Portanto, é devido a esta sua força de vontade que ele está a melhorar. Agora, se essa força de vontade e esse otimismo vai só por si alterar alguma coisa biologicamente, celularmente, molecularmente, eu acho que não temos dados para responder a isso. Eu diria que não. Eu acho que tem a ver com essa força de vontade de querer fazer as coisas, de fazer exercício e de ativar o seu corpo. Não é só porque eu fico sentada numa cadeira a pensar sou muito positiva, muito positiva, muito positiva,
que eu vou conseguir recuperar esta doença ou outra qualquer. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. António, estás por Em relação à questão da esperança, que era assim que, se eu bem interpretei a pergunta, era nesses termos que eu colocaria a questão, que é, apesar de tudo, uma questão diferente da fé. Isto é agora a minha última pergunta, não podemos discorrer muito sobre isto, mas o facto de nós que aqui estamos hoje não sabermos se é ou não é possível curar isto, implica desde logo duas posturas. Uma que, se nós não sabemos, vamos tentar, e há a esperança de que vamos conseguir, ou a postura de, se não sabemos, se calhar não dá, se calhar não tentamos. E, portanto, o facto de haver um desconhecimento e isso gerar, em alguns de nós, alguma esperança, é uma força motriz. Isto que eu estou a dizer não é científico, isto é uma questão prática da vida. E, portanto, os investigadores que se vão dedicar a isto têm lá no fundo, se quiserem chamar-lhe fé, chamem esperança. A esperança de que haverá alguma coisinha que a gente consiga fazer. E às vezes, atendendo à serendipity da vida, eu vou investigar uma coisa e afinal descubro uma coisa para outra que nem nunca era o meu objetivo. E eu cheguei lá. Aplicando a coisas concretas, ainda não ciência, mas de prática clínica. Eu digo com muita frequência aos meus doentes que a minha sensação, e isto não é científico, é que os doentes conseguem encarar as suas coisas com um espírito positivo e que às vezes até conseguem gracejar com a sua situação, tendem a ter eles e quem os rodeia uma evolução diferente de quem não consegue, fruto da sua personalidade ou da maneira como encara a situação, de quem não consegue dar um ar positivo, procurar o silver lining das coisas. Mas eu acho que nós vemos também isso naquilo que o Salvador aqui nos trouxe hoje. Portanto, a capacidade de olhar, de discorrer sobre aquele assunto, de gracejar e de sorrir, apesar das dificuldades tremendas e visíveis, eu, como médico, embora não seja científico, não tenho dúvida nenhuma que isso melhora o que quer que seja que possa acontecer daí para a frente. Se eu me resignar, dificilmente terei a motivação para avançar com o que quer que seja. E isto para mim não é científico, mas é a prática real da vida do dia-a-dia. É preciso ter um espírito positivo sobre as coisas e esperança. Muito obrigado, António. Salvador. Posso lançar aqui só um desafio a todos vocês, agora que vamos sair. A Associação Salvador, aqui há uns tempos, lançou uma aplicação que se chama, está disponível no iOS, mais, o sinal de mais, acesso para todos. E é uma aplicação que nos permite classificar se os passos são acessíveis ou não acessíveis. E, portanto, e permite também fazer reclamação. Ao longo do ano já temos mais de 1000 classificações, mais de 3000 avaliações e mais de 1000 reclamações. Eu ainda, antes destas eleições, fui-as entregar pessoalmente um dossiê com as 900 queixas ao Sr. Primeiro-Ministro e ao que ele me disse que era uma área que tinham que desenvolver e que lutar, mas que o que acontecia era que não tinham queixas suficientes. E, portanto, o nosso objetivo é aumentar o número de queixas a nível da acessibilidade. E, portanto, se puder contar com a vossa ajuda, mais acesso para todos. Descarreguem a aplicação e se puderem divulgar. E, obviamente, classificar também espaços que conheçam acessíveis também permite e aumenta a rede de apoios. Mas os espaços que não são acessíveis e poder fazer uma reclamação online contribui imenso também para a nossa sociedade e, sobretudo, para respeitar uma lei das acessibilidades que tem mais de 20 anos e que não há fiscalização e que impede imenso a locomoção das pessoas. Obrigado a todos. Obrigado, Salvador. Isto é por... Isto é o que se chama publicidade bem-vinda. E nós vamos seguir. Vou pedir à Maria Manuel Mota que encerre a sessão. Antes disso, despeço-me de todos. Quero saudar e agradecer a todos os presentes e fazer só uma observação. A maior emoção é que ninguém explorou as emoções. Esse é que é o ponto. Maria Manuel. Muito obrigada, António. Eu estou aqui apenas, e vou-vos demorar apenas um minuto, para dar umas pequenas palavrinhas para finalizar, não apenas esta sessão, mas no fundo este ciclo. Nós, quando começamos esta aventura, com toda a franqueza, não esperávamos ter este auditório cheio. Aliás, nós éramos para ter cintas, sempre tivemos, esta é a quarta sessão, para ter cintas de lado, porque pensávamos que só íamos ter pessoas aqui, e é óbvio que estas sessões, esta conversa a três, têm sido um sucesso enorme. O IMM está muito grato a todos
todos os que apareceram aqui. Sabemos que temos alguns que já são amigos das sessões, vêm a todas as sessões e, portanto, independentemente do tema. E é exatamente isto que nós queremos. O IMM tem exatamente um programa de aproximação à sociedade, a todos, à sociedade civil, a todos que estão interessados em saber um pouco sobre como é que a ciência funciona, como é que interagimos. Obviamente o Instituto de Medicina Molecular está aqui num campus privilegiado, porque eu sei que não é privilegiado para quem quer cá chegar, e sei que às vezes é uma chatice cá chegar, apesar de termos o metro muito perto e que temos que cada vez usar mais, mas não é fantástico nesse aspecto, mas é fantástico no aspecto de que estamos no mesmo campus, temos cientistas super curiosos, médicos como o que viram cá hoje, todos que têm estado aqui a apoiar, têm imensa vontade de saber mais, de participar também, de interagir com os nossos cientistas e os pacientes, que obviamente o hospital em si recebe milhares todos os dias e que cada vez mais sabem onde é o IMM e que sabem que este também é um espaço de conversa. E obviamente também temos a Faculdade de Medicina, o edifício Egas Muniz pertence à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e onde se formam os futuros médicos e que é muito bom para eles terem este ambiente e terem esta interação. Portanto, eu quero agradecer a todos que participaram, todos os nossos convidados que vieram aqui, tivemos sempre um paciente, um médico e o cientista a conversar, os nossos moderadores, o António Barreto e não só, e a todos que estiveram a participar. Da parte do IMM, obviamente, nós tivemos um apoio enorme de um grupo de pessoas que se intitula IMM Get Together, em que no fundo são estudantes, pós-docs, group leaders, cientistas, não cientistas, que vêm e se integram e organizam todas estas atividades, ajudam a organizar estas atividades e que para nós têm sido essenciais e, portanto, eu queria agradecer-lhes e, obviamente, há 3 pessoas aqui que foram essenciais e que puseram esta ideia de pé, que foram, sem dúvida, da nossa comunicação, a Cláudia e a Inês, que tiveram a ajuda depois da Clara, que é a assistente de direção, que puseram elas as 3 sempre isto todos os dias, todas as vezes de pé. E não queria, antes, vamos agora, podemos todos estar ali fora a conviver, a continuar a conversar. Tenho a certeza que todos os nossos convidados estarão preparados para responder a mais perguntas, etc. Mas quero-vos também lembrar que nós já estamos a preparar o próximo ciclo. Na altura preparamos apenas 4 sessões, era aquilo que nós estávamos a pensar a fazer, mas devido ao sucesso estamos agora já a preparar as sessões para o próximo ano. Brevemente todos, e quem quiser pode deixar lá fora o seu e-mail, os seus contactos, que serão contactados com a informação do próximo. Ainda estamos a acertar as datas do próximo ano, mas sabemos que em janeiro ou fevereiro, eu penso que é janeiro, já haverá uma sessão e, portanto, teremos um calendário cheio para o próximo ano e contamos com todos. É uma casa sempre de portas abertas e que todos que sejam curiosos e queiram saber sobre tudo aquilo que nós fazemos, nós teremos todo o prazer em informá-los. Muito obrigada a todos.